Olá, bem-vindos a mais um Clube de Edição e hoje vamos ter aqui uma série de temas todos relacionados com proporção, tamanho e como é que eu consigo, até onde é que eu posso ir com a impressão da minha fotografia. E não é fácil falar desse tema sem trazermos aqui muita história para trás, para conseguirmos compreender hoje em dia o porquê de determinadas proporções, o porquê de determinadas características nas imagens e como é que elas funcionam. E no meio disso tudo também entra a própria representação da imagem no ecrã, que é um tema sobre o qual temos que falar, porque muitas pessoas me dizem que têm a imagem maior no ecrã do que aquela que sai no papel. Portanto, vamos a isso. Preparei-vos aqui um pequeno slideshow, onde eu vou falar um pouco sobre a origem da representação, a imagem, e como é que isto foi criando standards no mercado sem nós darmos por eles pouco a pouco. Então, se nós olharmos, a foto surge, ou o negativo, acaba por definir muitos standards no mercado. Nós temos vários tamanhos, desde Super 35, 35mm, que é o 24-36, depois passamos pelo médio formato. Dentro do médio formato, porque é que há tantos formatos? Por exemplo, esta câmera, esta Hasselblad, acaba por ter, vou abrir aqui, um formato que é o chamado 6x6, porque o negativo tem 6 cm de comprimento, é um rolo enorme, e esta, em particular, este back, acaba por tirar fotos com uma proporção quadrada. Se nós olharmos, por exemplo, para a RZ67, é uma câmera também de médio formato, e eu tenho aqui o back do lado, e ela acaba por ter uma resolução de 6x7. Ao não ser um quadrado perfeito, esta câmera tinha uma particularidade que era a possibilidade de nós virarmos o back atrás da câmera para tirar uma foto em landscape ou virar para o formato portrait. Obviamente, depois com a transição para o digital, foram-se mantendo alguns standards, algumas câmaras, como é o caso desta médio formato da Hasselblad. Temos aqui um formato que é um 3x2, com uma determinada resolução, e vão ver no mercado muitas câmaras com tamanhos mais pequenos, 24x36, portanto um 3x2, um 4x3 e assim por diante. Aqui vemos a representação daquilo que eram os tamanhos de rolo na altura. Ainda não existe, acho que existe apenas uma câmera no mundo com o digital de grande formato, a partir mais ou menos aqui para a direita, do 6.7 era o último tamanho, que é suportado numa câmara de médio formato, porque o rolo tem 6 cm, então o 645 é 6 por 4,5, o 66 é o quadrado, a Hasselblad. A Hasselblad também tem back 6,4,5, e depois temos as RZ, são as mais representativas do 6x7. A partir daí, acabamos por ir para o formato de grande formato. Eu tenho uma analógica, é uma câmera que, enfim, permite-nos uma escala, uma profundidade de campo completamente distinta. São outras características, mas se quiserem saber mais informação sobre o impacto do tamanho do sensor na vossa fotografia, eu tenho um vídeo no meu canal dedicado a esse tema. Obviamente, consoante o tamanho do rolo, nós conseguimos ter maior detalhe ou menor ou mais informação na mesma área, em uma área quadrada, em centímetros, em milímetros quadrados, no que vocês quiserem. Acabamos por ter mais informação. E onde é que isso nos pode levar? Antes de começarmos com isto, nós temos que olhar para uma medida que faz parte de toda a história da impressão, da captação de imagem, da ampliação, que é a polegada. A polegada é a base de tudo, ok? Nós estamos apenas acostumados hoje em dia a falar em polegadas quando falamos da representação de monitores. É aquela diagonal que vai de uma ponta a outra do nosso monitor e que vai determinar qual é o tamanho que nós temos. O mesmo se passa aqui com os nossos rolos ou com os nossos sensores. Toda a informação assenta em polegada. Não. Os negativos não são medidos em polegadas, mas a polegada entra aqui. Vamos ver onde é que ela entra. Existem duas nomenclaturas, que é o PPI e o DPI, que são, às vezes são confundidas e não estão diretamente relacionadas, ok? O PPI é a representação no monitor, são os pixels per inch
Portanto, a densidade de pixels que eu vou ter numa polegada, e isso vai determinar a resolução com a qual eu consigo visualizar uma imagem no meu ecrã, ok? Vamos fazer aqui mais um mito: o pixel no ecrã não é uma unidade com um tamanho fixo. Tanto não é uma unidade com um tamanho fixo, como se formos as definições dos nossos monitores, nós vamos ver que para o mesmo monitor com uma mesma área, nós podemos escolher diversas resoluções, o que significa que nós vamos estar a variar o número de pixels por polegada ou por inch, isso é mais fácil para vermos aqui as nomenclaturas, porque elas estão todas em inglês, PPI, DPI e assim por diante. O PPI basicamente me dá essa densidade, e com essa densidade eu consigo ver as imagens, parecem mais nítidas ou não. Para quem utiliza o Macs sabe que o monitor Retina, existiu uma transição nos iMacs entre os monitores 27 e os monitores 27 Retina, que acabavam por ser monitores 5K, e de repente nós olhávamos para as imagens daqueles monitores e elas quase que pareciam tridimensionais, e ainda parecem comparado com os outros. O que significa que, ao termos mais pixels para uma mesma área, para uma mesma polegada, a informação parece-nos mais focada, mais sharp. Título de brincadeira, nós temos esta imagem e os pixels per inch permitem-nos dar uma riqueza maior ou menor às imagens que representamos. Portanto, quanto maior for, mais escala temos, e como podemos ver nessas imagens também, mais tridimensionalidade as coisas ganham, consoante tem mais pixels per inch. Para quem cresceu nos anos 90, conhece bem aqui o jogo da esquerda, dos primórdios dos computadores, dos 386, 486, os monitores com 256 cores, porque eles existiam e tinham essa riqueza de cores na altura. Se nós olharmos para a imagem da direita, nós vemos que o FIFA 24 tem este nível de detalhe, onde até podemos apreciar na perna esquerda do Mbappé um certo blur, um certo desfoque do movimento de perna, e nós poderíamos ver esses dois jogos no mesmo ecrã, com a mesma dimensão, e um ter muito mais riqueza de detalhes do que o outro. E isto está relacionado única e exclusivamente com os PPIs. Isto não tem nada a ver com a impressão, no entanto dá-nos um maior conforto, dá-nos uma melhor ferramenta de trabalho quando estamos a editar as imagens. Os DPIs são os dots per inch, são os pontos por polegada. Os pontos, ou gotas, ou como lhe quiserem chamar, eles têm a ver com a representação daquilo que a impressora é capaz de dar-nos em termos de impressão. Qual é a definição que aquela impressora nos pode dar? Dos anos 90 para cá, em que nós passamos para a digitalização da impressão, antes era offset, nós vemos que foi uma das áreas que mais evoluiu e que mais rapidamente foi permitindo-nos obter imagens mais nítidas para uma mesma área pequena, isto é, os pontos, em como era impressa aquela imagem, foram ganhando cada vez uma definição menor. Há algum paralelismo entre os pixels per inch e os DPIs, e os dots per inch, contudo, um é só para representação no ecrã e o outro, sim, tem a ver com o resultado que nós vamos poder obter quando nós imprimimos. E aqui sim nós vamos ter uma relação direta entre os milhões de pixels de uma imagem captada, portanto, qual é o número de pixels que aquele monitor tem, e os DPIs, e por fim, qual é o tamanho que nós podemos imprimir. Claro que quanto maior for o sensor, mesmo mantendo o mesmo número de milhões de pixels, vamos ter ali um cuidado ou uma qualidade com a imagem distinta do que se tivermos um sensor, peço desculpa, pequenino e que capta muitos milhões de pixels. Esta imagem, apesar de ser assim bastante básica, representa muito bem o que é que seria aquela figura geométrica, aquele quadrado com um canto superior esquerdo vermelho e um canto inferior direito azul. Se a convertêssemos para 100 dpi, por exemplo, ou se a tivéssemos a 200 dpi, ou se a tivéssemos a 400 dpi. Apesar dessa figura geométrica, ou quase vetorial, vista no papel parecesse muito a mesma,
quando esta figura começa a ganhar complexidade, quando começa a haver transições cromáticas, o termos cada vez mais pontos ali vai nos permitir maiores transições e linhas de contorno cada vez mais finas, o que vai conferir à imagem na impressão maior nitidez. Portanto, os DPIs não têm só a ver com a escala que eu posso obter a minha imagem, eu posso às vezes, em determinadas impressoras, aumentar os DPIs, vai-me reduzir a área de impressão, mas a imagem vai ter muito mais detalhe. Aqui estão duas representações com as quais provavelmente as pessoas lidam diariamente, mesmo que não sejam profissionais da fotografia. Quando, por exemplo, nós vemos aqui do lado esquerdo o print quality, nós podemos pôr 600, 300, 1200, vai depender da impressora que tem, e nós vamos ver que às vezes variamos a qualidade e a impressão sai com o mesmo tamanho. Isto significa que o ficheiro tem uma oferta em termos de DPIs ou de tamanho de ficheiro que me permita obter a imagem com o mesmo tamanho. Quando nós vamos para resoluções ou DPIs mais altos e a imagem já não tinha essa resolução, a impressora vai ter a tendência a escalar-nos, ou a conversão para a impressão a escalar-nos aquele ficheiro para um formato mais pequeno. Do lado direito temos uma representação daquilo que nós vemos quando vamos comprimir um documento de Office e nós queremos que o ficheiro fique mais leve. Nós vamos ter que tomar uma opção. Aqui normalmente ele dá-nos essas três opções. Se queremos apenas para ver no ecrã, e como nós sabemos que são precisos menos DPIs para o número de PPIs, com 72 chega e sobra para representação apenas a ecrã, para representação web, para representação nas redes sociais. Se nós queremos ver com o detalhe e com a riqueza de um monitor de um Mac Retina, temos que deixá-lo ali mais ou menos intermédio. 300 DPIs chega e sobra porque nós normalmente imprimimos os nossos documentos no tamanho A4. Portanto, não precisamos mais de 300 DPIs para aquilo ficar com um detalhe e com uma riqueza. E, obviamente, esse ficheiro vai ocupar mais espaço em disco do que o ficheiro com 72 DPIs. A título de brincadeira deixo aqui esta imagem. Ela tornou-se icónica, ou esse tipo de representação artística tornou-se icónico nos anos 50, 60, mas o que é certo é que vem da banda desenhada, de uma altura em que a impressão era muito pobre e que, como a oferta de cores e como a oferta de detalhe era tão fraca, queríamos fazer um gradiente de laranja para amarelo, nós tínhamos que ir cruzando a matriz dos pontos que a impressora imprimia em amarelo e afastando-os cada vez mais e tentando encolhê-los para chegarmos à cor de base, ok? Isto na altura era impresso manualmente, primeiro passava-se o amarelo e depois passava-se a tinta laranja neste caso, e não havia mais do que essas combinações de cores, mas a maior parte da banda desenhada dos anos 50 era toda a preto e branco. Agora sim vamos falar um pouco dos tamanhos que eu posso imprimir. Há uma relação direta entre os megapixels de uma imagem e o tamanho que eu posso imprimir? Existe uma correlação entre os DPIs, o tamanho em milhões de pixels e a área que eu posso imprimir. Ou pelo menos era assim até há umas 2 décadas atrás, onde tínhamos o limite desta triangulação de características. A partir do momento em que eu quisesse manter aquele standard de qualidade, aqueles 300 DPIs de impressão, eu, com o número de pixels que tinha, determinavam automaticamente qual era a área que eu podia imprimir. Isto foi melhorando ao longo dos anos, e isto foi melhorando por um motivo que eu vou falar a seguir, esqueci-me desse slide, só que aqui estão representadas as dimensões ótimas para a representação num monitor web, numa rede social ou num website, onde for, e aqui sim o mínimo de DPIs, os 72, chegam e sobram para a representação, não é preciso mais do que isso. Temos aqui guiar-nos por esses pixels, e uma dica que eu dou é, se puser essas resoluções que as redes solicitam, isso vai significar que o servidor dessa rede social não vai recomprimir a nossa imagem. Se nós enviarmos a imagem direto de câmara, ela vai reescalar a imagem, e os algoritmos de rescalar, de comprimir, de gravar as imagens das redes sociais não são tão bons como aqueles que nós temos na nossa licença de Photoshop ou nos softwares de edição no nosso telefone. Portanto, eu aconselho vivamente, se querem obter melhor qualidade, que exportem já as imagens com o tamanho adequado para a rede social e
para onde a vou usar, se é uma cover, se é um story, se é um post horizontal ou vertical. Mas voltando àquela questão do limite que eu tinha de impressão. Na transição do analógico para o digital, já existiam scanners. Os scanners, consoante a qualidade, consoante o preço, obviamente, consoante uma série de características, eles tinham a capacidade de escanear um negativo com mais ou com menos DPIs. Portanto, isso ia determinar, se eu tivesse um scanner mais caro, por exemplo, se eu tivesse um scanner da Hasselblad, eu podia escanear um 66 da Hasselblad com 8000 de DPI. Isso significa que, apesar do negativo ser desse tamanho, a partir do momento que está aqui, que o tamanho real de 1 para 1 da impressão seria desse tamanho, quando eu começo a escalar os 8000 até chegar aos 300, eu vou estar a multiplicar e multiplicar e multiplicar o tamanho ou área que eu posso imprimir. Se eu escanear a 1200 esse mesmo negativo 6x6, eu vou conseguir imprimir uma área muito menor. Portanto, é consoante a densidade, os DPIs que nós, na captação da imagem do scanner, utilizamos, vamos poder depois representar esse ficheiro com qualidade numa área maior ou menor. Nessa altura de transição, nós tínhamos já scanners com boas resoluções e as primeiras câmaras digitais tinham muito poucos megapixels. Nessa altura ainda havia pessoas que eram contra a passagem para o digital, a tecnologia foi evoluindo e hoje nós temos câmaras com 61 milhões de pixels, como a 7R5, ou temos câmaras com 50 ou até mesmo 100 milhões de pixels em médio formato, como é o caso das câmaras Hasselblad, o que já nos permite ultrapassar aquelas necessidades ou aquele fator mínimo que nos dava um bom scanner com um negativo de médio formato. Surgindo essa necessidade, essa urgência em escalar, e nós sabemos que o software avança muito mais rápido do que o desenvolvimento do hardware, ou do minimizar o pixel, a unidade mínima de captação dos sensores, surge essa fórmula matemática que é a interpolação e que nos permitia, através da aplicação de matemática entre dois pixels ou entre um determinado conjunto de pixels, porque isto acaba por ser depois um pouco mais complexo, eles analisam hoje em dia áreas e, consoante essas áreas, eles determinam no algoritmo o que é que seria a transição e comecem a encaixar no meio daqueles pixels os outros pixels que são inventados. Isso permitiu converter ficheiros de determinados megapixels, de 12 megapixels, que era o standard em 2005, 2006, para ficheiros com 24, 36 milhões de pixels e podermos então assim imprimir muito os outdoors, conseguir imprimir banners, conseguir imprimir coisas a uma maior escala do que era suposto na altura ou do que era possível com a representação direta. Não sei se alguém aqui já utilizou, existe um software da Topaz que é o Gigapixel e que realmente faz isto, é um software de interpolação. Hoje em dia é muito mais complexo o algoritmo e consegue resultados muito mais interessantes. Eu hoje em dia ainda ponho as minhas dúvidas se o que nós estamos a ver no ecrã agora não foi feito ao contrário, com a imagem original. Em termos de marketing, representaram a imagem da esquerda com menor qualidade do que o oposto. Mas o que é certo é que já utilizei o software uma vez, numa necessidade de imprimir 10 metros de imagem, e eu tinha uma imagem com muito pouca resolução, feita com drone, e o que é certo é que aquilo melhorou. Não ao nível que eu gostaria, mas realmente melhora substancialmente. Outra coisa importante de perceberem é que quanto maior é a impressão que nós queremos fazer, normalmente ela é para ser vista a uma maior distância. Por exemplo, um outdoor não é impresso a 300 ou a 600 dpi. Ele é impresso a 150, alguns a 72 dpi, e porque foram feitas aquelas impressões para serem vistas ao longe. Quando nós não nos aproximamos de um outdoor na segunda circular, portanto não há necessidade desse acabamento quando nós estamos a ver a uma determinada distância. Isto é um truque e que permite então realmente fazer imagens gigantes e ao longe parecem fantásticas. Isto é quase como uma pintura a óleo. A pintura que nós vemos ao longe e vemos uma representação de um animal perfeito, nós nos aproximamos a um palmo e aquilo são 3 riscos
que não parecem significar nada, mas realmente mal damos 3 passos para trás, voltamos a ter a sensação ou visualizar mesmo o tal animal. E isto acaba por ser a combinação que nós vamos encontrar daquilo que pode representar um ficheiro e de como é que pode ser manipulado e daquilo que pode permitir-nos em termos de impressão. Vamos agora ver então, uma vez que estamos no clube da edição, qual é a representação que isto tem diretamente com o que nós podemos manipular no Lightroom. Temos aqui algumas imagens de uma sessão que eu fiz esta semana e que foram fotografadas com 26 milhões de pixels. Basta fazer a conta, a multiplicação entre o número de pixels que nós vemos aqui por baixo da data no canto superior esquerdo da imagem. E a primeira coisa, voltando ao início da minha explicação, se eu carregar na tecla R, nós abrimos aqui a ferramenta de Rescale, de rescalar, que nos permite alterar as proporções. Portanto, isto foi fotografado com uma Sony A7R5, tem uma proporção nativa de 3:2, está em modo Portrait, portanto estamos num 2:3, mas se eu quiser simular que eu tinha fotografado com a minha Hasselblad 500, que mostrei há bocado, eu teria que usar então uma proporção, eu vou só ampliar-vos aqui, eu teria então que selecionar aqui 1:1 e depois compor a minha imagem de acordo com esse novo formato. Todas as câmaras hoje em dia permitem-nos, apesar de ter um sensor nativo com uma proporção, emular outras proporções, porque em termos de composição é mais fácil eu olhar pelo viewfinder e já estar a ver um 1:1 e perceber se isto é algo que me agrada. Se eu quisesse ter esta foto até a cintura, eu deveria ter usado outra distância focal ou deveria ter-me afastado ou um zoom out da modelo para poder garantir isso. Por isso eu aconselho sempre que possam, quando quiserem trabalhar já para um print específico, que usem a proporção na vossa câmara ideal para essa impressão. Se eu quisesse ter aqui se tivesse fotografado um lugar com a Hasselblad com esta mamia que eu tenho aqui na mesa, eu podia vir aqui ao Custom e dizer que a minha proporção era de 6, 7, e se utilizar esse pequeno truque que é ir na diagonal e agora com o rato para cima, ele mantém-nos a proporção, mas muda-nos de landscape para portrait e de portrait para landscape. Como podem ver, esta imagem estaria mais equilibrada para uma proporção de mamia do que propriamente para uma proporção de 1:1. Aprende-se a compor e isso requer experiência e utilização nas diversas proporções dos diversos sensores que nós utilizamos. Uma vez com a imagem representada no tamanho que eu quero, vamos ver o módulo de exportação. Aqui sim, vamos estar a tomar decisões sobre como é que eu quero, ou até onde é que eu posso ir com esta imagem. Tenham em atenção e vão ver aqui atrás que neste momento eu estou com uma imagem a rondar os 17-18 megapixels. Ela originalmente tinha os 26 megapixels, portanto, claro que ao cropar a imagem nós estamos a perder resolução, nós estamos a perder escala, nós estamos a perder o tamanho ideal que nós temos para a impressão desse ficheiro quando retiramos. Por isso, e podem ver até no próprio ecrã em termos PPIs, que se eu fosse cortar a imagem para esse tamanho e fizesse o zoom para o 100%, reparem que aconteceu o oposto. O lugar de aproximar, a imagem afastou-se. E como podemos ver, pela primeira vez no nosso ecrã do Lightroom, a imagem tem um rebordo gigante quando representada a 100%. Se eu colocar no formato original, sobra-me imagem para lá da sua representação no meu Lightroom. Ok? Portanto, o rescalar tem que ser feito QB. Não devemos rescalar imagens até uma parte muito pequena, porque se formos imprimir realmente não vamos ter resolução. Vantagens de ter câmaras como a A7R5 com bastantes milhões de pixels ou ter esta Hasselblad que me dá resolução e também tamanho de sensor. Mais nitidez eu tenho. Com a A7R5 a 61 megapixels,
Se eu cropasse a imagem para 50% da representação dela no ecrã, havia de ser um pouquinho mais do que isto, vou retirar aqui o cadeado e vou escalar assim. Por aqui o fit. Estou mais ou menos com metade da imagem. Eu ainda assim teria 30.5 megapixels, o que hoje em dia é mais do que a maior parte das câmeras que nós vemos no mercado, ok? Por exemplo, uma XH2S, por exemplo, tem 26 milhões de pixels, mesmo metade da resolução desta câmera, desta Sony A7R5, ainda é mais, portanto eu posso cortar essas imagens a meio e ainda assim ter resolução para imprimir maior do que uma XH2, por exemplo, da Fuji. Agora vamos então para a parte da exportação. Quando eu vou exportar, se eu for exportar, por exemplo, para redes sociais, eu tenho aqui um template que eu preparei, já com os 1350 na Aresta maior e baixei a resolução em termos de DPIs. Isto vai deixar o ficheiro mais leve e os 96 ou 72 acabam por ser hoje em dia os standards ideais para a representação da imagem no ecrã. Tenho aqui um ficheiro que é o que eu costumo entregar aos clientes para que eles possam partilhar nas redes sociais ou partilhar com os amigos no WhatsApp, e eu pus na Aresta maior 2000, isso significa que se o ficheiro for um ficheiro de uma imagem, por exemplo, de 2 para 1, a minha resolução, se ele na Aresta maior vai pôr 2000, na Aresta de 1 vai ficar com 1000 pixels. Okay? Ele faz-nos essa conta, portanto a partir daqui eu estou a esmagar o ficheiro em termos de tamanho. Não confundir isto com esmagar o ficheiro em termos de compressão. Nós aqui temos a compressão JPEG e eu posso dar uma percentagem de qualidade. Isto foi muito útil há 2 décadas atrás, quando a internet era muito limitada e nós, para anexarmos um ficheiro, não podíamos passar de 1 mega, ou eu, para enviar a um cliente os ficheiros para ele fazer download, nem sequer o e-transfer havia ou cloud. Então nós tínhamos que comprimir muito para que ele tivesse uma representação que visse no ecrã e pudesse com ela aprovar ou, enfim, ver as imagens. Quando nós vamos trabalhar com impressão, nós aqui, por exemplo, no High, eu tirei essa limitação, vai-me dar o ficheiro com 300 dpi com a resolução máxima, e criei aqui para a minha A7R5 um ficheiro em que bloqueio um pouco para ele não ir para além dos 26 milhões de pixels, porque para alguns clientes chega e sobra para um 10-15 e eu consigo fazer com que a informação lhes chegue mais rápido. Vamos, para concluir então, olhar aqui para 3 representações da mesma imagem, 3 exportações distintas, ok? Nós temos aqui uma com 6.9 megas, ela é a 300 dpi com a resolução máxima deste crop, dos 26 megapixels. Nós temos aqui uma representação que está com os 2000 por 2000 pixels. Uma coisa curiosa é que o meu monitor ou o meu sistema operativo não fez questão de escalá-la, fez-me uma representação, um preview, que eu possa ver a imagem na totalidade no meu ecrã, e eu basicamente quase que não sinto levemente que ela fica mais blurry. E por fim tenho esta imagem, esta representação que eu fiz com 200 pixels, que já ficou minúscula. E aqui sim os PPIs já entraram a trabalhar e disseram-me assim: esta imagem não tem a resolução suficiente. Eu tento abrir o preview e ele basicamente não passa desse tamanho. Vou abrir do lado esta imagem e por fim vou abrir do lado esta terceira imagem, e aqui onde as duas nos parecem bastante próximas eu vou fazer o zoom desta e parece que estamos a jogar aquele jogo dos anos 90. Os PPIs esses DPIs não me permitem aos PPIs desse monitor dar detalhe, portanto passei a ver uma imagem muito pixelizada. Nesta segunda imagem ainda posso fazer um zoom com resultados satisfatórios até mais ou menos esse tamanho, aqui já não, mas está perfeitamente mais do que ok para mostrar no ecrã, ou no PowerPoint, ou o que for. E aqui vemos que eu posso, não é um ficheiro sequer com 60 milhões de pixels, é um ficheiro apenas com 26, mas eu posso vir até esse detalhe e
consigo ver que tem ainda aqui toda a textura, as sardas, as rugas, os reflexos no olho. Portanto, este ficheiro tem muito mais informação, o que obviamente significa que está ideal para impressão. E se a impressora que eu estou a utilizar eu precisasse ainda mais resolução, eu podia utilizar interpolação nele, ou alguns softwares de impressão já fazem por nós essa interpolação para garantirmos aquela medida. Nós, quando queremos vinilar um autocarro, é óbvio que nós não podemos encolher o tamanho dos vinis e o autocarro ficar metade com vinil e a outra metade sem. Vamos ter que ajustar que as imagens o garantam. Também vemos muito na rua, muitas imagens que não estavam preparadas para isso. Já vi aqui algumas impressões no mercado, que nós temos ali ao pé de uma escadaria, que vista de longe estava ok, só como aquilo está numa escadaria, quando passamos junto às escadas, aproximamos e conseguimos ver que cada pixel é um quadrado ainda de um tamanho considerável e a imagem perde muita resolução. Basicamente, são estas as três condições que nós temos de ter em consideração. O tamanho do sensor vai definir duas coisas: proporção, se nós não alterarmos, e o número de milhões de pixels que nós lá temos. Não confundam, um sensor muito pequenino com muitos milhões de pixels não dá a mesma qualidade que um sensor maior com menos megapixels. Com a interpolação conseguimos sacar melhor resultado de um sensor maior com menos megapixels do que de um sensor APS-C com um número estapafúrdio de pixels. Número 2, PPIs é representação no ecrã, é uma medida que até podemos tirar do nosso dicionário, não vamos precisar dela para nada. E impressão, o standard mais ou menos no mercado hoje em dia são os 300 dpi, a maior parte das impressoras imprimem com essa definição, e o ficheiro tem que ter um mínimo de megapixels consoante o tamanho que nós queremos imprimir, ok? Quem vos vai imprimir vos pode aconselhar qual deve ser. Muitos softwares, por exemplo, de fazer, como é o caso da Blurb, de fazer álbuns, nós podemos fazer o drag and drop de uma imagem, fazer zoom in, zoom out, e chega a um ponto de zoom in que ele próprio põe-nos lá um alerta a dizer: atenção que esta imagem já não vamos garantir qualidade para ser vista a 2 palmos, com esse tamanho que me está a querer e com esse crop. Espero que vos tenha esclarecido. Não se esqueçam no grupo do WhatsApp deixar mais algumas questões que possam ter para eu ir preparando os próximos capítulos do Clube da Edição. Até a próxima quinta, fiquem bem e até outubro já.